Hoje é nosso estudo hoje é o nosso estudo de número 7, nosso 7º estudo. Nós ainda teremos 2 estudos, ao que tudo indica, e aí nós encerramos coronavírus e Cristo. Eu estava pensando agora há pouco que se você ouvir esse livro, ele tem áudio no YouTube, você vai levar 1 hora. Eu acho que não, 2 horas para ouvir. E no nosso estudo a gente já passou de 2 horas faz tempo, porque a gente consegue ir explorando alguns pontos mais, né? Que um livro, ele mesmo disse, né? Eu poderia escrever muito mais, mas por causa da urgência do momento, eu vou apurar, né? Vou correr um pouco em alguns assuntos. Então ele faz isso, mas ainda assim é muito rico. Então nós estávamos vendo algumas coisas que Deus está fazendo através do coronavírus, e essas coisas que a gente pode dizer com certeza, né, de que Deus está fazendo em meio a isso tudo, é por meio da Bíblia. Nós vemos o ensino ou a prática de Deus no passado, e esse ensino e essa prática revelam o que ele faz no presente também, inclusive nessa situação que vivemos hoje com o coronavírus. Então, Deus está enviando um julgamento divino específico. Essa é uma das coisas que nós vimos. A Bíblia, sim, nos ensina isso, que Deus envia julgamentos divinos específicos para pessoas, né, que cometeram algum pecado, que não renderam glória a Deus. O que a gente não consegue é sondar isso, né? A gente não consegue avaliar isso. Só Deus pode. E a gente só sabe na Bíblia porque foi revelado pelo meio do Espírito Santo que aquilo aconteceu como uma ação de Deus. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa, né, aqui, ainda falando dos textos, né, desculpem, os textos que nós vimos foi Jó, então, sobre Jó ser um homem justo, então, mostrando que nem todas as pessoas que sofrem por causa de pecados específicos. Nós vimos Pedro falando sobre a purificação de Deus à igreja por meio do sofrimento. Nós vemos o exemplo de Miriam, que pecou e sim foi punida pelo seu pecado de maneira específica e na sua saúde. E nós vemos Herodes também punido da mesma forma na sua saúde. Ele custou inclusive a vida por não render glória a Deus e certamente por todas as outras atrocidades que ele fez, né? Então, vimos João, capítulo 5, 24, e Romanos 8, 1, que nos garantem que não há condenação para aqueles que creem em Cristo, que passaram da condenação para a vida. Então, a única forma de passar desta vida, né, por esta vida, sem o julgamento de Deus por seus pecados, é por meio de Cristo. É a fé no Senhor Jesus. Ainda nós vimos que outra coisa que Deus está fazendo nessa pandemia é despertando os crentes e os descrentes para a sua segunda vinda. Então, o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. E aí, em Marcos, nós vemos uma passagem que Jesus conta a parábola do dono, né, o dono de terras. Ele deu essas terras para outras pessoas administrarem, arrendou, e ele iria retornar, então, e pediu contas. E assim é com a volta de Cristo também. O seu retorno será surpreendente, né? Não será avisado. E Tessalonicenses, capítulo 5, também nos mostra que esse retorno deve ser para os crentes não uma surpresa desagradável. Não que sejamos pegos de surpresa em pecado ou em vergonha, ou como costuma dizer o pastor Roberto, né, de pijamas, que a gente seja encontrado com roupas prontas para sair.
E roupas aqui, uma metáfora, né, a uma vida reta diante de Deus, uma vida justa. Então, hoje nós vamos ver a terceira coisa que Deus está fazendo em meio à pandemia. Além de vendo o julgamento divino, além de despertando-nos para a segunda vinda, nós vemos que Deus está realinhando-nos ao valor infinito de Cristo. Como assim? Então, vamos dar uma pequena explicação. O coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Como assim? O que tem a ver o coronavírus, o sofrimento humano, as perdas materiais, as perdas de relacionamento, certamente muitos prejuízos, muitas pessoas passaram, né? Eu conheço o caso de uma senhora que a família tentando cuidar dela, né, isolou ela totalmente. Ninguém tinha contato com ela morava sozinha. E a mulher ficou tão deprimida que acabou adoecendo. Eu diria, como diriam, em depressão, e acabou falecendo disso. Então, certamente o corona, se não vai trazer o vírus até sua porta, ou vai tirar uma vida, a nossa vida, ou de alguém perto, ela vai trazer algum tipo de reflexo às nossas vidas. E é de sofrimento, né? Não podemos dizer que não é. Agora, o que isso tem a ver com a gente? O que tem a ver com Cristo? O que tem a ver com o valor infinito de Jesus? E sabe que essa foi uma das perguntas que fizeram a Jesus quando ele estava aqui na Terra. Senhor, explica para nós qual é a razão de desastres, de tragédias. Vamos abrir juntos uma passagem? Abram em Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 5. Preste atenção. Vou ler aqui na NVI. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Essa certamente era uma resposta que os judeus tinham, né? Então, essas pessoas, elas sofreram, além de sofrer a morte, sofreram a profanação do seu corpo, usando sangue em sacrifícios para deuses pagãos. Então, talvez aí na mentalidade do judeu popular, né, essas pessoas até tinham sido se tornado impuras e talvez até nem fosse para o céu por meio desse sacrifício que Pilatos fez. Agora, eles sabiam, os judeus, que sim, aqueles homens eram mais pecadores. Eles queriam confirmar isso com Jesus. E essa é a visão da maior parte das pessoas, né? Quando coisas ruins acontecem, é porque aquela pessoa deve. Ou, como diz aquele versículo, né? Que se faz é que se paga, né? Versículo... Não está na Bíblia? Então devia estar, né? Versículo devia estar. Então, é o que Jesus ensina? Vamos ver. Continuando, então, no versículo 3. Eu digo que não eram mais pecadores. Mas, Jesus faz uma reviravolta aqui no assunto, ele pula do assunto, olha só. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês
também perecerão. Essa passagem, eu conheci ela, assim, ou ouvi uma explicação dela, naquela época 2014, houve aquele desastre na Boate Kiss, né? E a gente pensa, né, o que acontece? Aquelas pessoas eram mais pecadoras, elas estavam justamente numa festa, né? E aqui era a dúvida que tinha naquele tempo. Imagina só, tantas pessoas em Jerusalém, para cair uma torre, e justamente a pessoa está passando lá na mesma hora que cai a torre e mata essas 18 pessoas. Isso foi um desastre que aconteceu lá em Jerusalém. Uma torre desabou, né, como Jesus falou. E aí a gente pensa, nossa, é muito azar, né? É muito azar. Só que os judeus não acreditavam em sorte e azar. Eles acreditavam em ação de Deus. Isso. Então, se parecia azar, era punição de Deus. Parecia sorte, era bênção de Deus. E a bem da verdade, o crente também não crê em sorte e azar. Tudo está na mão do Senhor. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, esse cara tem muita sorte no azar, né? Dá tanta coisa errada, as coisas não andam, e se a gente pensar no próprio apóstolo Paulo, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ele, hoje mesmo, a gente poderia avaliar que Deus punia ele o tempo todo, porque onde ele ia tinha confusão, tinha briga, ele tinha risco de morte, ele sofreu um naufrágio, parece que nada cooperava para o ministério dele. E aí, como uma pessoa comum, poderíamos dizer, tá aí, ó, esse aí não é abençoado. Mas Jesus aqui, ele está usando uma catástrofe, uma tragédia, para dizer, não, olha só, a atenção que vocês devem dar não é às pessoas que sofreram, que morreram com essa tragédia, mas isso que aconteceu diz respeito a vocês. O pecado deles não é o que mais importa agora. O que mais importa é o pecado de vocês. Mas as pessoas não perguntaram para Jesus sobre os seus pecados. E ainda assim Jesus faz esse alerta. Isso que aconteceu é algo triste, é algo terrível, e Jesus não disse que não era. Mas se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, mais cedo ou mais tarde, não fugiremos de uma punição pior do que a que essas pessoas enfrentaram. E é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que essa situação, esse desastre, é um chamado de Deus ao pensar. E a pensar em quê? Que eu preciso me arrepender. Porque o juízo de Deus virá assim também, como aquela torre que desabou. E eu não quero estar debaixo da torre. Por isso, Cristo, ele nos ensina, por meio dessa passagem, que é necessário o arrependimento. E se a gente olhar aqui nos versículo 13, ele diz, se não se arrependerem. No versículo 5, ele diz, se não se arrependerem. Ele repete aqui essa palavra de arrependimento. E nós precisamos entender o que é o arrependimento. O que a Bíblia quer dizer com isso? O que o próprio Senhor Jesus queria dizer com arrependimento? Certamente todos vocês têm uma definição do arrependimento. Agora, achei muito interessante a forma como o John Piper ele define o arrependimento. Então, olha só o que ele diz. Arrependimento é uma profunda transformação de coração e mente. Bom, até aqui, todos nós certamente pensamos da mesma forma, né? De alguma forma, já tínhamos isso em mente. Mas ele continua. Uma profunda transformação de coração e mente. Para quê? Para quê? Por que a mente e o coração é transformado? Para que percebamos e valorizemos Deus
e Jesus, por quem realmente são. Isso é muito profundo, irmãos. E eu tenho receio de que eu não vou conseguir transparecer para vocês, deixar claro o que John Piper traz nesse capítulo. É muito profundo. E até são poucas páginas que ele aborda um assunto profundo de uma... Não é que é complexo, é profundo. Abrange aspectos da nossa vida que a gente não para pensar. Então vamos lá, eu vou tentar explicar um pouco o que ele quer dizer com isso. Jesus ensinou os dois grandes mandamentos, né? No entanto, esse é o maior dos mandamentos. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Essa é uma repetição do Antigo Testamento, inclusive Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ensina exatamente isso, que o povo de Israel deveria amar o Senhor, o seu Deus. Então, Deus, inclusive o primeiro mandamento é amar o Senhor. Lá em Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento dos 10 é amar o Senhor de todo o coração. E aí Jesus ensina algo muito interessante. E, gente, se Jesus não for Deus, olha só o que ele diz aqui. Olha como ia soar isso aqui. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ouvisse uma pessoa falar isso, imagina o Bolsonaro falar isso. Olha, gente, se vocês não me amam mais do que vocês amam as suas esposas, vocês não têm direito de dizer que me apoiam. Vocês não são dignos de mim. Já pensou uma coisa dessa? Ou então se o Lula falasse isso. Ou se o Neymar falasse isso. Gente, se você não me ama mais do que qualquer pessoa no mundo, você não é digno de mim. Se uma pessoa falasse isso para nós, o que a gente ia fazer? Alguns iam dar um tapa na orelha, outros iam rir, outros iam dar as costas e balançar a cabeça, outros não iam saber o que fazer. Essa é aquela carinha lá de espanto, né? Gente, como pode uma pessoa falar isso para você? Mas essa pessoa aqui é a única pessoa capaz de nos salvar. E é o relacionamento mais precioso que nós devemos ter. Então, o que é o valor infinito de Deus, Pai e de Cristo? O valor infinito de nós termos a valorização, né? Essa valorização de ter Deus Pai acima de tudo e ter Jesus como o mais importante dos nossos relacionamentos. O mais importante. É isso que Jesus está dizendo aqui. O meu relacionamento com você tem que ser o mais importante na sua vida. E é isso que marca um cristão verdadeiro de um falso. Um relacionamento com Jesus. Um falso cristão, um cristão nominal, não tem um relacionamento com Jesus. Ele nem sabe o que é seguir Jesus. Por isso ele não é digno de dizer que é um cristão. E é isso que Jesus está falando. Você não é digno de dizer que é cristão. E eu gosto de uma história do Alexandre, aquele conquistador, também chamado de O Grande, né? Alexandre o Grande, embora nós não temos motivos para o chamar de grande, tudo que ele fez foi guerra. Mas ele estava, após uma batalha, julgando os soldados desertores. A coisa que Alexandre mais odiava era a covardia. Ele mandava matar qualquer soldado que agisse de forma covarde. E foi apresentado diante dele um jovem muito novo, que até estava tremendo diante dele. E Alexandre ficou comovido com a idade daquele jovem, né?
E ele perguntou, o que você fez? Ele disse, durante a batalha, eu me escondi numa gruta e eu fiquei lá até o fim dela, porque eu tive medo. E Alexandre, então, decidindo não punir ele, porque era realmente muito jovem, ainda tinha muito a crescer, a coragem, ele perguntou, qual é que é seu nome? Ele disse, é Alexandre. Alexandre pegou aquele rapaz pelo pescoço e disse para ele, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Para Alexandre, o que havia de mais valoroso ao seu nome era a coragem. E para quem se chama cristão, o que há de mais valoroso é ter a Cristo como seu maior e mais importante relacionamento. Se isso não é verdade, mude de atitude ou mude de nome. Não se chame cristão. Se chame o que você quiser, mas não cristão. Olha só essa frase muito interessante de C.S. Lewis, que diz, somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição. Quando a alegria infinita nos é fornecida. Como uma criança ignorante que prefere fazer castelos de lama em meio à insalubridade por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nos contentamos com muito pouco. Quando nós temos Cristo e Deus em si, como aquele que nos é oferecido a ter um relacionamento, oferecido a nos deleitarmos nele, qualquer coisa, por mais prazerosa, ou por mais fascinante que possa parecer ao mundo ou aos nossos próprios olhos, deve ser insignificante. Deve ser insignificante. E a gente, em muitos aspectos, tem uma mentalidade tão pequena. Eu já vi crentes me dizerem, tá, mas o que a gente vai fazer no céu? A gente vai ficar cantando e tocando harpa e conversando? O que a gente vai fazer lá? Eu vou morrer de tédio. Gente, é uma visão tão pequena essa. É tão ignorante, porque você já viveu um dia sequer desfrutando do que Deus te deu, sem ter pecado, sem você sentir insatisfação, sem você se sentir frustrado ou triste, ou sentir que deveria ganhar mais do que recebeu, sem sentir o desejo infriável de satisfazer o seu próprio desejo, o seu egoísmo. Você já conseguiu louvar a Deus com sinceridade, esquecendo tudo e todos e dizendo no fundo do seu coração, Deus, tudo que eu tenho, de tudo que eu tenho, tu é o mais importante. Tu é mais importante de tudo, do que tudo que está aqui. E olha, irmãos, eu creio que nós muitas vezes cantamos com sinceridade, sim. E nós nos sentimos tão bem quando temos uma comunhão com Deus profunda. E certamente, se você pensar quais foram os momentos mais felizes da sua vida, e todos eles estão vinculados com Deus. Agora, imagine uma alegria que jamais seria interrompida pelo seu pecado. Porque tudo que interrompe a alegria não são as circunstâncias. É o nosso pecado. É a nossa insatisfação. É isso que interrompe, é isso que corta a nossa alegria. E sem o pecado, com o corpo glorificado, nós vamos desfrutar de uma alegria eterna. De uma alegria que não tem fim. Não só em tempo, mas ela é ininterrupta, né? Como gosta de dizer nosso pastor, né? Ela não tem fim, ela não se interrompe, não tem intervalos nessa alegria.
nós vamos desfrutar de Deus de uma forma jamais desfrutada. E tudo que nós já sentimos de bom aqui em relação a Deus vai ser apenas uma amostra, é apenas um trailer, né? É apenas uma colher do que significa viver com Deus na glória. E não é possível nem descrever isso, porque é muito além do que a gente pode imaginar. É tão possível escrever como se eu pedisse para vocês me falarem de uma cor que não existe. Me fala aí uma cor que não existe. Michel, fala uma cor que não existe. Não tem como, gente. Como é que eu vou imaginar uma cor que não existe? E assim, da mesma forma, não tem como imaginar como vai ser viver com Deus, a alegria que vai ser viver com Deus. Então, quando nos arrependemos, nós olhamos para Deus com o valor que é devido a Ele. Porque Jesus vai representar para nós mais do que dinheiro, mais do que família, mais do que respeito, mais do que posses, mais do que prazer. É isso, essa é a posição que ele vai ter. E o fato de Jesus dizer aqui que essas pessoas, se não se arrependessem, se elas não ajustassem o seu curso, a sua visão para Jesus, se não ajustassem para o valor que é Jesus, elas iriam perecer. Por quê? Não simplesmente porque elas quebraram todos os mandamentos de Deus. Porque, na verdade, os mandamentos de Deus, o quebrar mandamentos de Deus, não é só dizer, olha, Deus, eu não tenho nada contra ti, tá? Mas eu não consigo cumprir teus mandamentos, eu não tenho interesse em cumprir. Mas nada pessoal. Com os mandamentos, é totalmente pessoal. Porque os mandamentos são dados por Deus, porque Ele é assim. Tudo que Ele manda a gente fazer, Ele é. E não fazer isso é dizer para Deus que Ele não tem valor. É dizer para Deus que ser igual a Ele, ou fazer o que importa para Ele, não tem a menor importância para nós. O valor de Deus é reduzido muito, muito abaixo de tudo que esse mundo tem oferecido. Por isso, esse pensador cristão escreve algo assim: e somos criaturas medíocres. Assim como uma criança brincando no barro, aquele barro da beira da estrada, né? Choveu um pouco, aquela areia, deve ter todas as doenças ali, todos os coronavírus ali, e a criança está ali brincando com aquela coisa nojenta, e aí você convida essa criança, você tem pena dela, você tem compaixão dela, e você diz, você não quer brincar num local maior e muito mais legal, que é na praia? E a criança, por não conhecer praia, diz, não quero. Assim como o meu filho, né? Se pergunta as coisas para ele, só pelo prazer de dizer, não, ele fala, não. Ele nem sabe o que é às vezes, mas ele gosta de dizer, não. Então, assim nós somos. Deus nos oferece o que tem de mais precioso e de mais valoroso. E nós preferimos qualquer outra coisa. Vamos abrir essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículos 8 a 9. Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre o que aconteceu na sua vida que o fez voltar os seus olhos para o valor inestimável de Jesus. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Já pensou Paulo falando isso? Paulo, como é que foi a experiência lá? Foi muito mais do que eu podia suportar. Muito mais. Olha o quanto Paulo suportava. E suportava de boa, né? De boa. E aí ele diz isso. Não, lá passou dos limites. Lá, a experiência lá
foi muito além do que a gente podia suportar. E ele continua aqui, continua onde eu perdi, aqui, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Então, gente, não há muita descrição sobre o que aconteceu lá, não há registro sobre o que aconteceu lá, mas Paulo fala que eles tinham até mesmo sobre eles uma sentença de morte já. Eles já se sentiam condenados. Eles estavam orando assim, olha, irmãos, hoje é nosso último dia, então vamos orar aqui, confiando a Deus, todas as pessoas que nós conhecemos, nós amamos. Pensa assim, ó, qual seria a sua última oração? É essa que provavelmente Paulo estava fazendo. A última oração dele. E eles estavam desesperados. Eles perderam a esperança de sair daquela com vida. Disseram, dessa vez a gente não sai com vida. Mas olha que impressionante o que diz a seguir. De fato, vou repetir, né? Versículo 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Gente, imagina Paulo dizer, olha, a situação lá foi crítica, foi terrível, e você pergunta, Paulo, por que você acha que aconteceu tudo isso? Será que Satanás estava preparando e armando tudo para acabar com o seu ministério, para acabar com a expansão do evangelho? Será que as pessoas lá são muito perversas e estavam odiando a luz de Cristo? Embora essas duas coisas são verdades, o que Paulo viu aqui não foi nenhuma delas de forma conclusiva. Mas o que ele viu aqui? Que Deus mesmo, estava fazendo eles, como diz no versículo 9, né? Estava fazendo eles não confiarem neles mesmos. Agora acabou. Não tem mais esperança. Eu não tenho mais o que eu fazer. Então, agora acabou? Acabou. Então, agora senta aí e veja o que eu vou fazer. É isso que Deus estava dizendo. E Deus livrou eles daquela situação, tanto que Paulo estava mais tarde escrevendo aqui essa carta, contando esse relato. E é interessante que ele diz que Deus é aquele capaz de ressuscitar os mortos, ou seja, ainda que eles morressem naquela situação, Deus não poderia ressuscitar eles. Imagina que eles são lá enforcados em praça pública, então eles morrem. Daí eles voltam à vida. Deus não podia fazer isso? Claro. Assim como Abraão, quando foi sacrificar Isaac, confiava que mesmo que ele matasse Isaac, ainda assim, Deus podia ressuscitar Isaac. Então, Deus, ele age nessas circunstâncias, mostrando o seu grande valor, o seu grande poder. Então, sofrimento, ele nunca é sem propósito. O propósito de Deus é nos fazer crescer na confiança dele. Seja a fé, ou seja o nosso caráter. Crescer à semelhança dele. E para crescer na semelhança dele, é muito importante nós reconhecermos isso que Paulo reconheceu aqui. Vamos olhar aí no capítulo 12 agora, pulando lá para o fim da carta. Na mesma carta que nós estamos, né? Versículos 7 a 9, uma passagem muito conhecida. E mais uma vez aqui Paulo está falando de um sofrimento que ele passou. Ele diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Que revelações? Gente, Paulo é responsável por a maior parte das revelações do Novo Testamento. O que é revelação? Revelação é fazer entender, ou seja, Deus dava a Paulo e deu aos apóstolos a compreensão de verdades que não eram compreendidas lá no Antigo Testamento. Então, como é que o servo de Deus, o Messias, vai sofrer?
Como é que ele vai pagar os pecados? Isso não está claro para nós. Como é que os gentios vão ser alcançados? Não consegue encaixar isso. E aqui nós vemos a revelação do Novo Testamento. Aquilo que não era claro, Deus vai revelando, vai tirando o véu. E aqui Paulo, graças a Deus, teve muitas revelações. E ele explica muitas coisas sobre a igreja, sobre salvação, sobre a vida com Deus, a forma de sermos salvos, né? Que é a coisa mais importante. Então, tudo isso ele explica. E aí ele diz, né? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Então, era Satanás que estava atormentando ele? Sim ou não? Ele mesmo falou que era. No texto aqui ele diz um mensageiro de Satanás. Era Satanás atormentando Paulo. Mas onde Satanás viu uma oportunidade para, ou melhor, um perigo, um risco para o seu reino, se Paulo passasse para as pessoas aquelas revelações, onde ele viu um perigo e começou a atacar Paulo, Deus viu ali um outro perigo, o perigo do orgulho, o perigo do orgulho, o perigo do orgulho. Então, continuando, versículo 8, é dito, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Naturalmente, a gente vai até Deus e pede, Senhor, me livre dessa situação. Eu estou em aflição. Paulo pediu 3 vezes por isso. E 3 vezes aqui, gente, não é assim, ó, me livra disso, me livra disso, me livra disso. Ou Senhor, me livra disso. Da meia hora, Senhor, me livra disso. Né? Não, alguém com perseverança só pede a Deus uma coisa assim quando não aguenta mais. Então, digamos que Paulo sofreu muito e agora ele está num momento de grande fragilidade, frustração, ele perdeu as forças. E ele vai até Deus e diz, Senhor, me livre disso. E nenhuma resposta. Bom, vamos ver se amanhã o Senhor vai me livrar. E chega amanhã e o Senhor não livrou. E vai mais uma semana, mais um mês, mais 2 meses, 3 meses, você não aguenta mais, diz, Senhor, me livra disso. Vamos ver se o Senhor respondeu. E não respondeu hoje, e passa mais uma semana, e você vai levando, e aí passou mais um ano, e você diz, Senhor, por favor, me livre disso. E aí Deus responde. Deus responde a Paulo. Versículo 9. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a resposta de Deus. Deus, eu quero que o Senhor me livre. E Deus diz, não precisa. Você já tem o que precisa. Você tem tudo o que você precisa já. A minha graça. Minha graça é suficiente. É suficiente para passar por isso. Porque quando você é fraco, é que eu te faço forte. E aí Paulo fica gloriado. O que é isso? Vou me alegrar. Eu vou me alegrar mais ainda nas minhas fraquezas. Por quê? Porque quando eu estou fraco, o poder de Cristo é quem brilha com mais intensidade. Então, na fraqueza, irmãos, é uma oportunidade de Deus fazer brilhar o valor de Cristo nas nossas vidas. Você deve lembrar de alguma pessoa que passou por uma situação de aflição, seja uma doença grave. Nós temos, inclusive, uma pessoa muito próxima de nós, que é a Luciana, que está passando por uma enfermidade grave, e a gente olha para a vida dela e pensa o quê?
Nossa, como ela está próxima de Cristo. Parece que Jesus está se fazendo mostrar mais agora do que já fazia antes na vida dela. E isso é realidade, isso é verdade. Por isso Paulo diz que se alegraria, se gloriaria nessas fraquezas, porque é nelas que o poder de Deus se manifesta e se faz mais visível o valor dele, para nós e para os outros. Olha só que poema bonito esse e muito profundo. Olha só, baseado nesse texto, da Martha Snell Nixon. Aprendi que ele nunca dá um espinho sem essa graça adicional. Com o espinho, prega de lado o véu que esconde a face divinal. Bonito, né? Que lindo, né? Não entendi nada. Vamos lá. Ela está dizendo que eu aprendi uma coisa, que quando Deus dá um espinho, ele dá junto com o espinho a graça necessária para aquele espinho. É, é como se Deus desse o antídoto necessário para quando vem a doença, né? Não antes, não depois, no momento. Então, quando vem o momento de espinho, ele dá a graça específica para aquele espinho. E aí ela faz o quê? Uma ilustração. Deus pega o véu que faz com que a face dele fique para nós um pouco confusa, que a face dele não fique clara para nós. A face de Deus, aquela forma de nós entendermos Deus em maior profundidade, e isso é que está vinculado à face dele, né? Conhecer Deus em maior profundidade. Se conhecer parece que às vezes está vedado aos nossos olhos. Então, quando vem o espinho, esse véu é colocado de lado e o espinho prega sobre o véu, ali na parede. Para quê? Quando a gente faz isso, as mulheres estão bem acostumadas, né? Você quer subir uma cortina, você sobe ela e prende com o quê? Um grampo de roupa, né? Vai lá, prende a cortina com um grampo de roupa. Aqui é a mesma ideia. Prende esse véu que separa nós da face de Deus com esse mesmo espinho. E agora que esse espinho está segurando o véu, eu consigo ver Deus de forma melhor e mais clara. É essa a ideia aqui nesse texto. No sofrimento, Deus se torna mais conhecido por nós. E encerrando o nosso estudo com 2 salmos que se completam, que dizem: porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Amém? Medite nesses 2 versículos e compartilhe comigo e com os demais irmãos nessa semana aquilo que Deus trouxer de reflexão ao seu coração quanto a essas 2 profundas verdades e ensinamentos. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos, porque quando o Senhor nos dá um espinho, o Senhor nos dá junto com esse espinho a graça e a possibilidade de crescer no conhecimento do Senhor. Ó Deus, não é fácil passar por dificuldades. A gente perde as forças, a gente chora, a gente desanima, às vezes a gente perde a alegria, às vezes a gente só persevera por obediência. Mas nos ajuda, Deus, a cada uma dessas circunstâncias, a nos alegrarmos em saber que nós vamos conhecer após essa tribulação, nós vamos ter aprendido mais do Senhor e tido mais experiências contigo. Porque a cada nova labareda que passamos, mais purificada fica a nossa fé.
Que assim seja, Senhor. Que a gente aprenda com o sofrimento. Que a gente realinhe a nossa vida ao valor infinito que está em Jesus Cristo. Que através do suor e do sangue derramado, Deus, a gente entenda quão significativo foi o suor de sangue que o Senhor derramou por nós. Em teu nome santo, peço por cada um dos meus irmãos que cada um de nós tenha reação às dificuldades e tristezas e aos espinhos com alegria, Deus, sabendo que nós vamos crescer. Dá-nos essa paz que o teu Espírito nos capacita a ter e que é inexplicável. Em teu nome santo nós rogamos. Graças pelo que tem feito. Amém.